Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula da nossa BD em casa, né? A aula passada nós não tivemos vídeo porque fizemos a aula presencial, então por isso que não foi enviado para os que não estavam presentes, né, no dia. A nossa aula de hoje, a aula de número 11, tem como título atributos da unidade da fé, que é humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamado. A verdade prática, a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Amém? Então vamos orar, né, para dar início. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus bendito e amado, queremos, Senhor, te agradecer, Pai, em nome de Jesus, por mais essa oportunidade, Senhor. E te pedir, meu Pai, que venhamos, meu Pai, colocar em prática, Senhor, esta aula de hoje, uma aula, Senhor, essencial, Senhor, para nós cristãos, Senhor, que precisamos, Senhor, não somente ouvir, ser ouvinte, Senhor, mas praticante, Senhor, da Tua palavra. Sabemos, meu Deus, das nossas dificuldades, meu Pai, de colocar, Senhor, em prática o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Mas, Senhor, te pedimos, meu Senhor, que Tu venha, meu Deus, nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar, Senhor, as ferramentas, meu Pai, necessárias para viver, Deus, conforme aquilo que o Senhor quer, Senhor, conforme a Tua direção, meu Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, eu te oro e te agradeço, Senhor, segue conosco, meu Pai, na compreensão, meu Pai, desta aula, Senhor, deste assunto de hoje, em nome de Jesus, amém. Vamos fazer a leitura bíblica, que está no livro de Efésios 4, do capítulo 1 ao 4, e depois Colossenses 1, do 9 ao 12. Efésios 4, versículo 1 diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Irmãos, é uma aula muito rica, né? Eu até grifei aqui, vou repetir mais uma vez o versículo 9, a parte B e o 10, né? Porque eu destaquei aqui como forma disso aqui ser a nossa oração, né? De nós estarmos buscando e pedindo ao Senhor, clamando, né? E pedindo ao Senhor justamente o que Paulo estava pedindo pelo povo, né? Que é que sejamos cheios do conhecimento da vontade dele, né? Em toda a sabedoria e inteligência espiritual,
para que possamos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, né? Então, agradar, o que é que eu entendo, né? Pela pouca experiência, né, que eu tenho com Deus, que agradar a Deus em tudo, né, muitas vezes é desagradar a muitos, né? Mas o que nos importa, né, como a Bíblia diz, e essa aula também vai falar, que nós temos que viver para a glória de Deus, né? É unicamente para a glória dele. E a gente tende muito a se importar, né, com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas acham. A gente tende muito a se importar com a opinião humana, né? De estar fazendo certo, de estar fazendo errado, né? E isso muitas vezes é o que dirige a nossa vida, né? E o que esse versículo, né, vem aqui nos ensinar é que a nossa vida tem que ser dirigida pelo Senhor, mas é em todos os sentidos, né? É nas nossas emoções, na nossa razão, né? Então tudo tem que ser dirigido pelo Senhor. A nossa vida unicamente tem que ser em favor de glorificar o nome de Deus, né? E o que a nossa dificuldade como seres humanos é porque a gente muitas vezes quer fazer a nossa justiça, a gente quer fazer a nossa razão, né? A gente quer fazer a nossa vontade. E é aí onde nós erramos, né? Tem uma passagem que eu lembrei agora, em Tiago, capítulo 1, deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 1, versículo 20 diz, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Então, a nossa ira faz com que a justiça de Deus não venha prevalecer sobre nós. Uma coisa é certa, né? Quando nós colocamos a nossa mão para fazer algo ou resolver algo, o Senhor tira a dele, né? Muitas vezes a gente não quer ser injustiçado, não queremos ser caluniados pelo homem, né? E temos as nossas atitudes, né? Mas o Senhor quer nos ensinar que devemos, né, deixar Ele agir e não nós agirmos, amém? Então vamos dando seguimento aqui, né? A nossa introdução diz que após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, né? Então, é isso aqui, que nós temos que viver para a glória de Deus. O apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, que é a humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Para haver unidade, né, é preciso humildade, né? Unidade, ser único, né? O mesmo propósito, o mesmo objetivo, né? O mesmo plano. Nós cristãos temos o mesmo propósito, né? De alcançarmos a salvação. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes e não somente diante de Deus, mas também entre eles. O ponto 1. O modo digno de viver do cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico era para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para o ser humano do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus, né?
aquele assunto que a gente sempre fala, né? O que me mede como cristão é o nível de intimidade, né, que eu estou tendo com Deus. Quanto mais perto de Deus eu estiver, né, mais eu vou cumprir a sua vontade e o seu querer, né, na minha vida. Quanto mais distante, né, mais suscetível, né, à concupiscência da carne nós estaremos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo apresenta 3 virtudes essenciais, né, que é o que nós vamos agora falar, sobre humildade, mansidão e longanimidade. Isso aqui são as virtudes, né, são os frutos do Espírito, né, que Gálatas 5 fala, né, ainda tem mais frutos, né, que é o amor, né, domínio próprio, entre outros mais. Hoje a aula, né, se detém em falar nesses 3, humildade, mansidão e longanimidade. Para os povos pagãos, a humildade, né, não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro, né? Então, aqui no começo fala que antes, né, a humildade ela era vista como uma atitude negativa, certo? E hoje muitas pessoas, né, que têm atitudes de humildade são apontadas, né, como pessoas bestas, porque é isso, porque é aquilo, porque você não deve agir assim, você tem que agir assim, você tem que fazer assim, né? Então, todo mundo tem um conselho para a vida de todo mundo, né? É muito fácil a gente resolver a vida do outro, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que escuta, porque nem tudo que a gente escuta está direcionado pela palavra, está direcionado por aquilo que Deus quer. E uma das coisas que eu aprendi, não que a gente não vá ouvir ninguém, porque muitas vezes Deus usa as pessoas para falar com a gente, né? Mas a gente sabe quando verdadeiramente, né, é um conselho baseado na palavra de Deus. Então, não é que a gente deve descartar, né? Como eu falei, Deus usa das pessoas. Mas a gente tem que saber o que é que está ouvindo, né? Então, houve um período, né, na minha história que eu decidi que eu não ia escutar ninguém, né? Que eu iria escutar somente a Deus, né? Que eu ia fazer aquilo que Deus estava dizendo que eu tinha que fazer. Independente do que as pessoas pensassem de mim, achassem de mim, eu ia fazer o que Ele estava dizendo. E assim eu fiz, né? E nem sempre fazer o que Deus está dizendo, a resposta vem imediato, né? Muitas vezes a situação até piora, né? Piora ainda mais, né? Mas se a gente perseverar, confiante que está fazendo aquilo que Deus está mandando, a nossa vitória é certa, amém? Então, o próprio Jesus, né, ele deu o exemplo de humildade, né, lavando os pés dos discípulos. Por quê? Porque esse processo de lavar os pés, né, era feito pelo escravo, né, da casa. E ali Jesus se colocou, tanto que teve um discípulo que não quis aceitar, né, que ele lavasse os pés, porque era uma posição de humilhação, né? Mas Jesus estava mostrando ali a questão da humildade, né? Que ele, sendo o próprio Deus, ele não estava se colocando ali melhor e nem maior do que ninguém, né? E muitas vezes nós, como cristãos, temos atitudes que queremos ser melhor do que os outros, né? Enquanto a própria palavra de Deus nos ensina que nós temos que sempre achar que o outro é melhor do que a gente, né? E é achar verdadeiramente, não é fingir que o outro não, porque Deus conhece a intenção do coração. Então não adianta termos atitude de fingimento para com Deus, porque Deus conhece,
A gente pode enganar o homem, mas a Deus a gente não engana, né? Então o próprio Jesus, né, ele lavou os pés. E aqui, como a gente leu, diz, mas a gente não deve ser movido por uma humildade falsa, né, de falsa aparência, né? E sim reconhecendo a importância e o valor do outro. Toda pessoa tem o seu valor e tem a sua importância, assim como toda pessoa tem os seus defeitos, né? E uma das nossas maiores dificuldades é aceitar o defeito do outro, né? Nós cristãos, né, que temos que viver essa palavra, temos muita dificuldade, né? O não cristão, aquele que ainda não conhece, né, a gente até entende, porque as coisas espirituais só se discernem espiritual. Mas um cristão não aceitando o outro, né? E isso ocorre muito com os cristãos, de não aceitar determinada pessoa, né? Tanto cristão como não cristão, né? Então é uma coisa que nós temos que lutar, mas em Deus, né? Buscar em Deus, porque da gente mesmo só tem a ira, a vingança, né? As maledicências, né? Então temos que buscar, porque só o Espírito Santo pode nos ajudar. A verdadeira humildade, ponto 3 do tópico 1. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo a transforme. Amém? Então tá aqui o segredo, né? Para quem entende, né, essa verdade, para quem sente essa necessidade, né, de mudança, de mudar, de deseja, que já compreendeu isso, que já entendeu, mas que não consegue, tá aqui a resposta, né? A gente não tem como desenvolver essa conduta, né, sem que o Espírito Santo nos transforme. E para que, o que é que eu posso fazer para que o Espírito Santo me transforme? A primeira coisa é eu reconhecer, né, que eu preciso dessa mudança. É eu reconhecer que necessito dessa transformação. Eu tenho que me enxergar, né, e ver em mim a necessidade de ser transformada nessa causa, né, especificamente na humildade, na mansidão, né, e na longanimidade. Eu preciso reconhecer e sentir na minha carne essa necessidade, né? E aí a segunda parte é clamar, né? Clamar e pedir ao Espírito Santo que transforme. E uma coisa importante, né, que a gente tem que lembrar: se eu pedir a Deus, né, se verdadeiramente eu tiver no desejo do meu coração essa transformação e essa mudança para ser uma pessoa mais mansa, para ser uma pessoa mais humilde e para ser uma pessoa longânima, né? Que o longânimo é a paciência em pessoa, né? Eu tenho que buscar, né? Eu tenho que clamar e eu tenho que ter a convicção de que o Senhor vai permitir situações, né, adversas para que eu aprenda, para que eu exercite a minha humildade, a minha mansidão e a minha paciência. Então, o que é que vai vir sobre mim? Conflitos, né? Vai vir situações em que eu possa exercer, lembrar daquilo que realmente eu tenho clamado, daquilo que eu quero, né? Não é porque eu estou pedindo mansidão a Deus que vai vir só bonância. Não vai vir bonância, né? Até porque a ira, né, a falta de paciência,
a falta de humildade, ela faz parte da minha natureza pecaminosa. Então, jamais ela vai se apartar de mim, né? Enquanto eu não receber um corpo glorificado, esse sentimento vai fazer parte da minha história, vai fazer parte da minha vida. Enquanto fôlego de vida eu tiver, eu vou ter esses sentimentos prevalecendo, né? Reinando, querem prevalecendo não, nem reinando, né? Se eu não buscar de Deus a transformação e a mudança, o domínio próprio, né? Eu vou deixar eles prevalecer. E a nossa luta é para que eles não venham prevalecer. A gente sabe que isso não é uma coisa fácil e não é uma coisa simples, mas que é possível à medida em que verdadeiramente a gente queira e busque intensamente a Deus para que sejamos transformados nessa área. Então, vamos ter de hoje até o fim da nossa vida muitos conflitos, né? Muitas situações adversas em que eu vou precisar colocar em prática, né? Precisar lembrar, né? Uma coisa que a gente esquece muito, nós cristãos, né? Esquecemos demais, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra... que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, né? Contra as potestades. E aí a gente se esquece disso e se volta contra a pessoa, né? Contra o ser humano que está nos afligindo, que está nos irritando, né? Então é isso. Então vamos para o ponto 2. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz os crentes capacitados o bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Infelizmente existe muita guerra entre os irmãos, né? É irmão que não fala com irmão, que é rancor, que não consegue perdoar, né? Que tem conflito. Eu não participo disso porque eu não gosto daquele irmão. Eu não vou para isso porque aquele irmão vai e eu não gosto. Infelizmente, se nós estamos nessa condição, nós não nos convertemos ainda. Mansidão é um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22, está lá descrito os frutos do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Então, de quem é que temos que aprender? Do Senhor, que Ele é manso e humilde. Só que muitas vezes os vai e vem da vida, né, nos fazem, né, com que a gente não seja manso. A gente acha que tem que ser arrogante, que tem que ser ignorante, que tem que agir assim, porque se a gente não proceder assim, as coisas não funcionam, né? E isso eu falo para mim mesmo, né? Eu sou tão mais necessitada desse assunto aqui, que eu acredito que qualquer um dos demais irmãos que está aí a assistir, né? Como eu preciso disso aqui, né? Como eu preciso ser mansa, né? Porque muitas vezes eu me encontro em situações de dona da verdade, né? Sendo que eu não sou dona de nada, né? Eu tenho que viver aquela verdade que o Senhor quer que eu viva, e não aquilo que eu quero, né? Viver aquilo que eu quero mostrar que sou, que posso, que faço, né? Não, tem que ser aquilo que o Senhor quer, né? Por isso que para a gente receber das coisas de Deus, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, né? A gente tem que fazer uma limpa, né? E decidir realmente que não é nada em mim que tem que prevalecer, mas o que o Senhor quer, né? E é uma posição de humildade, né? De estar diante de Deus, de braços abertos a receber aquilo que Ele quer fazer, né? Aquilo que eu tenho que fazer direcionado por Ele, não o que eu quero fazer, né? O ponto 2, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra.
Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente, né? Então, isso aqui é um ponto muito importante. Quantos de nós, né, irmãos, em Cristo Jesus, que estamos aí com o coração cheio de rancor, né, por outro irmão ou por outra pessoa que não é cristão, né? Nem podemos ter rancor nem pelo cristão e nem por um não cristão, né? Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado e durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias, né? Como a Bíblia sempre fala, né? E a gente sempre usa essa expressão, Jesus é o nosso maior exemplo. E aí vamos se colocar no lugar de Jesus, né? Ele sendo perfeito, sem nenhum pecado, tendo que passar tudo aquilo pelo meu pecado, pelo seu pecado, foi julgado, né? Foi levado à morte de cruz e ele ficou calado, manso. E muitas vezes alguém diz algo de nós, né? E a gente já esbraveja, já faz aquela confusão, a gente não aceita, né? Temos muita dificuldade de aceitar a verdade, né? Eu tenho, né, esse defeito, né? Muitas vezes a gente não quer reconhecer a verdade, né? A verdade está ali aos nossos olhos, na nossa frente, mas a nossa natureza pecaminosa, né, por falta de comunhão com Deus, nos impede de enxergar a verdade, né? Então, Jesus é o nosso maior exemplo. Então, o que é as calúnias, né, de um ser humano jogada para outro ser humano em relação àquilo que Deus suportou por nós, né? É isso que nós temos que lembrar, irmão. E a gente tem uma dificuldade imensa de lembrar desses detalhes, de lembrar dessas coisas, né? De trazer Cristo para toda e qualquer situação da nossa vida como exemplo. De parar e pensar como Cristo agiria se Ele estivesse no meu lugar, né? Muitas vezes a gente não dá nem tempo para parar e pensar, a gente já age, né? É no automático, né? Quando a gente age no automático, né? Quando a nossa carne é automática, é porque a nossa relação com Deus não está como deveria estar, né? E eu me encontro nessa situação, né? Eu me encontro nessa condição, precisando buscar mais de Deus, precisando estar com mais tempo, né? Dedicar tempo de qualidade para Deus, para que a minha carne, para que os meus impulsos não venham prevalecer. Porque quando a gente não para refletir, pensar nas atitudes, as consequências vêm. Como eu falei antes, Deus, né, a justiça de Deus não opera quando a nossa ira opera, né? A Bíblia diz que irai-vos, né, mas não pequeis. Então, o que quer dizer com isso? A ira está dentro de nós, né? Ela sempre vai estar, como eu falei no início, né? Mas a questão é, né, irar e não pecar. Então, o tempo, esse tempo de irar e não pecar, né? Eu tenho que ter tempo para pensar, né? Me irei, eu tenho que ter tempo para pensar, para não responder de acordo com a minha ira, né? Mas se eu não estou buscando a Deus, se eu não estou com a minha vida em dias com Deus, eu não vou conseguir ter esse tempo, né? À medida em que eu estiver cheio de Deus, eu vou ter o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo, que é uma das coisas que a gente precisa muito buscar a Deus, né? Que é ter o domínio de nós mesmos. O ponto 3, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos e não se apressam em emitir juízo. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos, né? Amém? Então, quem de nós, né, estamos nessa condição, né, de não emitir juízo, de não ceder às provocações, né, de ouvir calúnias, né, de ouvir
e ficar ali caladinho, né, mansinho, né, como Jesus esteve. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus à sua palavra. E é uma coisa que a gente não quer, né? Nós não queremos é ficar por baixo, né? Então, quando somos confrontados, a primeira atitude nossa é revidar, né? É responder, né? É não ficar por baixo. E para agradar a Deus, né? E para agradar a Deus, como a gente se torna o quê? Para aquele ser humano que não tem compreensão espiritual, nós estamos acatando, somos fracos, né? Somos inferiores. E esse sentimento não nos agrada, né? A gente não quer ficar nessa condição. Por isso que revidamos, né? Mas essa sim é a condição que o Senhor quer de nós, né? Porque o que é que diz, né? Ao contrário daquilo que o homem acha de nós, o que o Senhor acha é que temos controle emocional. E essa mansidão, ela passa a ser submissão, né, a Deus, né? Então, muitas vezes, para nós nos submeter a Deus, né, nós temos que levar nome, sim, de fraco, né, de inferior. E isso é uma coisa que o ser humano não quer, né? Ninguém quer ficar por baixo de ninguém, a gente sempre quer estar por cima, né? E lembrando que o maior lugar, né, o lugar mais alto para se estar é nos pés do Senhor, né? Então é em posição de humilhação mesmo. Assim a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. E a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio, né? Eita, irmãos, é difícil, né? Um grande desafio aqui para nós, mas não é pequeno, é grande mesmo, né? Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas, né? A gente sempre pensa assim, eu não vou ser tapete para os outros pisar, né? Esse é o termo que a gente usa. E o Senhor também não quer que sejamos tapete para os outros, né, pisar. Mas Ele quer que sigamos a vontade dEle, né? Então, no momento certo, na hora certa, né, o Senhor, Ele se levanta em nosso favor. Amém? Ele transmite a ideia de pacificação em um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão e o espírito conflituoso desapareceria em lugar de sentimento faccioso. Eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Amém? Então vamos aqui agora para o ponto 3, né? Vamos falar de longanimidade, né? Para o exercício do perdão. E aí, tem algum irmão aí que está precisando liberar perdão, né? Então, busque a Deus, porque a falta do perdão, né? A Bíblia diz que aquele que não perdoa não tem o perdão de Deus. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Ponto 1, né? Longanimidade, um fruto do Espírito. Tem o sentido de paciência, tolerância, constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Assim, suportar os erros uns dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. Pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se.
Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio base, né, de todas as ações do crente salvo por Cristo. Eita, irmãos, agora pegou aqui nós mesmo com força, né? A gente tem que ser tolerante, né? Longânimo, tardio em irar-se com os erros dos outros, né? Nós temos que tolerar em amor os erros dos outros, né? E a gente tem uma grande dificuldade disso, né? A gente tem muito crente que não fala com o outro crente, ou que não fala com uma pessoa que não é crente, porque não suporta nele aquele defeito que ele tem, né? Só que um detalhe, né, que eu sempre falo, né? A gente tem que lembrar que nós também temos defeito, né? E que nós não somos perfeitos. E que temos erros, muitas vezes, até piores do que aquele que a gente não aceita no irmão, né? Então, analise-se, pois, o homem a si mesmo, né? Porque quando a gente enxerga problema demais no outro, né? É porque nós não estamos enxergando o nosso, né? Sempre falo nisso. É aquele versículo que diz, né? Do algueiro no teu olho e não enxerga a trave que está no teu, né? A gente enxerga o algueiro do olho do outro e não enxerga a trave no nosso. Então, né? É a ordenança do Senhor, né? Que a gente exerça a paciência. O ponto 2 do tópico 3 diz, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor, né? Então, sempre vai haver esses momentos, né? Tanto na igreja, como no nosso trabalho, como na nossa família, né? Como entre amigos. Sempre vai haver esses momentos de conflito, né? Sempre. E aí são as oportunidades, né? Para a gente exercer a nossa paciência. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor, né? Então, quando a Bíblia diz suportai-vos, né, uns aos outros, né, ela pede para suportar em amor, né? Aquilo não tem que ser a gente suportar fingindo que suporta, né? Porque Deus conhece a intenção, né? Deus conhece quando a gente tem, a gente quer, né, suportar, a gente quer liberar o perdão, mas tem aquela dificuldade. Mas Deus conhece o nosso esforço de querer, de clamar, né? E o Senhor vem e nos ajuda, né? Como a própria Bíblia diz, né? Sem Ele nada podemos fazer. Então tudo temos que pedir graça e força a Ele, né? A nossa maior dificuldade, acredito eu, é reconhecer. A partir do momento que reconhecemos que somos daquele jeito, que precisamos mudar e pedimos, Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda, porque isso aqui para mim é muito difícil, né? Isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês é muito difícil para mim, né? Eu estou falando a realidade. É muito difícil para mim, né? Mas, né, eu tenho que clamar com todas as minhas forças, né? E pedir a Deus que o Senhor vá transformando cada área da minha vida que precisa ser transformada, né? Aquilo que eu já sei, que eu tenho consciência que eu preciso mudar, né? E aí também cabe a mim também fazer o esforço de buscar, né? De pedir, de clamar, de me esforçar. E aí o Senhor vai mandar situações adversas, né? Como eu falei antes, para que eu possa aprender a suportar aquilo ali, né? O perdão com a premissa do amor. O amor é o atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito, né? Então a base de tudo é o amor. O amor por quem? Por Deus em primeiro lugar, né? Quando amamos verdadeiramente a Deus, né, a gente vai se esforçar e buscar, né, para ser aquilo que Deus quer, para agradar a Deus, né? A gente ama os nossos filhos, a gente ama o nosso esposo, ama a nossa esposa, ama a nossa mãe, nosso pai. E a gente busca a forma de agradá-los, né? Então, não tem como agradar a Deus sem ter amor. É a virtude altruísta que nos conduz a tratar
aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas nas igrejas, né? Então, existe muita disputa na igreja, né? Existe muita, muita intriga na igreja, muita fofoca, né? Existe muita coisa que não condiz com a palavra, né, na igreja. Por quê? Porque não estamos cumprindo com o primeiro mandamento, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? A gente tolera mais, a gente suporta mais, a gente se enxerga mais, a gente sabe dar nossa necessidade. A gente tende a enxergar mais a necessidade do que o outro precisa melhorar do que o que a gente mesmo, né? Então isso é muito comum na vida do cristão. Quanto mais, irmãos, eu lendo isso aqui para vocês, e aqui no meu consciente, aqui, né, pensando, vem aquele choque, né? Eu disse, meu Deus, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente aprende do Senhor, mais a gente vê o quanto a gente precisa aprender. O quão de nada a gente sabe, né, irmão? Estamos muito distantes, né? Muito distante, mas estamos no caminho, né? Estamos percorrendo esse caminho, né? Então, é isso, né? Aqui diz que podemos refletir, né, que muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, né? Então, é melhor ter paciência, né? É melhor ser longânimo do que ser guerreiro, né? De que eu mostro que eu tô certo, eu faço isso, eu digo, se disser isso comigo eu digo 2, se disser 2 eu digo 3, né? E a palavra nos ensina que nós temos que dar o outro lado da face, que temos que tirar a nossa capa, né? E cobrir a outra pessoa, né? Temos que perder para poder ganhar. Mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade, né? Então vale muito mais para Deus a gente se controlar em amor a Ele, né? Do que conquistar com a nossa braveza, com a nossa ira, com a nossa razão de ser, com a nossa verdade imposta, né? Do que conquistar toda uma cidade, né? Isso vale muito mais para Deus, né? O controle, o domínio por amor a Ele, né? Porque só por amor a Ele é que a gente para e faz por amor a Cristo, porque por nós mesmos, a nossa vontade muitas vezes é de esganar mesmo, né? Sábio, olha só que passagem, né? Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, e a sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende, né? Provérbio 19:11, né? Diz isso. O que se amplia no seguinte texto: o autocontrole é superior à conquista, né? Então, muitas vezes a gente quer conquistar, né? Não importa a maneira, mas a gente quer conquistar algo. Então, aqui está dizendo que o autocontrole ele é superior. E o sucesso nos negócios, no estudo, o ministério, na vida familiar, pode ser arruinado por uma pessoa que perde o controle do seu temperamento. Assim sendo, o autocontrole é uma grande vitória pessoal. Quando sentir que está prestes a explodir, lembre-se que o descontrole pode ocasionar a perda daquilo que você mais deseja. Amém? Então, muitas vezes a gente está prestes a receber a bênção, mas aí, né, se levanta uma situação e você perde o controle e bota tudo a perder. Aí começa tudo de novo. E para concluir, né, vimos que o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade, para garanti-la, mostraremos que algumas virtudes são essenciais, né? Humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, né?
e a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Isso me faz lembrar daquela passagem que diz, né, que resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, quando a gente resiste a essas coisas, o que é que diz é que as dissensões desaparecem e o nome do Senhor é glorificado. Irmãos, uma coisa eu tenho por certo, eu creio, né? Eu creio piamente, que nem dizia meu anterior pastor, né? Piamente, que quando a gente suporta as coisas em amor, né, a Cristo, não tem como nosso favor, né? Mas como eu disse antes, nem sempre é em tempo imediato, né? Às vezes o Senhor, ele cria situações para a gente perseverar mesmo, para a gente ter paciência, para saber esperar. Mas não tem como, não existe como a gente seguir a direção de Deus, fazer a vontade dele, fazer aquilo que ele quer e no final não dá certo, né? Não tem como, não tem erro. Eu não tenho medo, né, de falar, porque eu sou prova viva disso, né? De seguir a direção de Deus e fazer o que ele quer, somente o que ele te diz, né? Não ouvir aquele que não é enviado por Deus, né? Não tem como dar errado, embora que você seja humilhado, embora que você seja escarnecido, né? Embora que muitos te critiquem, que digam A e B sobre ti, mas se tu tá confiante que tá fazendo aquilo que Deus quer, Deus se levanta em teu favor. Amém? Não duvide, é verdade, né? Eu não digo apenas porque li, eu digo porque vivi. Amém? E eu quero concluir esta aula lendo aqui para vocês Tiago 1, do 19 em diante, que diz o seguinte, né? O epílogo dessa passagem diz sobre a prática da palavra de Deus. Diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar e tardio para se irar, né? E como é que normalmente a gente faz? A gente é tardio para ouvir, né? E tardio, né? Então o que é que vem primeiro? Vem primeiro a ira, né? Vem primeiro o falatório, vem primeiro esbravejar. Depois, né, é que a gente vai pensar, né? Depois é que a gente vai ouvir, né? Então, o que é que a Bíblia nos diz? Vamos ler novamente. Todo, né? Para todo homem seja pronto para ouvir mais, né? E tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a indícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante o varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu do que era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo o ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida em ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Amém? Então, glória a Deus. Espero que esta aula tenha sido bênção na vida de vocês, né? Foi bênção na minha. Eu comecei já, né, clamar e pedindo a Deus, né, para que se faça cumprir, né, para que eu consiga fazer cumprir, né, esses frutos aqui do Espírito, né? Primeiramente o amor, né? Porque o amor,
Esses demais, eles são consequências do amor, né? Amém? Glória a Deus. A nossa próxima aula é a conduta do crente em relação à família, né? E a última aula é sobre batalha espiritual, as armas, né? O título é Batalha Espiritual e as Armas do Crente, né? Vai ser ministrado pela nossa pastora Ivelda, né? Amém? E um domingo abençoado para vocês e vamos orar, né? Querido Deus, eterno Pai, Deus de poder e de glória, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por este maravilhoso assunto, meu Pai, em nome de Jesus. E venho, Senhor, te pedir, meu Deus, por mim e por todos os demais, Senhor, por todas as igrejas, meu Deus, por todas as pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Que, Senhor, venhamos, meu Senhor, a aprender, viver conforme a Tua vontade, Senhor, Teu querer. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a Te buscar, a clamar, Senhor, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja de nós, a cumprir, Senhor, com a Tua palavra, como a Tua palavra acabou de ser lida aqui, Pai. Que não sejamos, Senhor, que sejamos cumpridores, meu Pai, não ouvintes, meu Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, tem misericórdia, Pai. Assim, Deus, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos e um ótimo domingo e até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém. Ele, antes de tudo, já todo sustenta pela palavra.